Ahora a Marielos Peñaclaros, co-chair del panel científico por la Amazonía, que nos va a compartir cómo ha sido este ejercicio de colaboración entre la RAISC, la Alianza Aguas Amazónicas, el panel científico por la Amazonía y la Alianza Noramazónica, a quien represento. Y hemos decidido fortalecer esta visión juntos y de alguna manera este espacio es un lanzamiento de un toolkit que hemos consolidado entre las 4 redes para la toma de decisiones informada con perspectiva de conectividad. Entonces le voy a dar a Marielos la palabra para que nos cuente un poco más sobre este proceso de colaboración, porque definitivamente lo que necesita la región es eso, fortalecer redes y armar alianzas. Bueno, muchas gracias. Lo que yo quiero hacer es explicarles, contarles un poco cómo es que hemos venido trabajando el tema de conectividad con estas 4 alianzas. Yo a veces, yo lo dije ya antes en un otro momento, es de el camino en que vamos andando, el camino que vamos recorriendo hacia la conservación de la Amazonía nos trae muchos desafíos y nos trae mucho desánimo a veces. Pero en ese camino también encontramos organizaciones, encontramos gente muy linda, súper comprometida en el tema de la conservación de la Amazonía. Y yo creo que estos 4 organizaciones que iban fluyendo y caminando, nos hemos juntado en algo que los 4 estuvimos trabajando en conectividad. Entonces, bueno, estas son las 4 organizaciones: Alianzas Aguas Amazónicas, la Alianza Noramazónica, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada y el panel científico por la Amazonía. Y lo que nos une realmente es el trabajo sobre la conectividad. Entonces, pensamos de que la conectividad es el principio central que debemos tener para orientar la acción climática, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los pueblos amazónicos, y que nos va a permitir apoyar en la toma de decisiones. Quando a gente pensa em conectividade na Amazônia, talvez uma das primeiras coisas que vem à mente é a água, porque a água conecta tudo, todos, todas, né? A água, com suas várias dimensões, conecta a vida. A água é o meio de transporte em grande parte da Amazônia. A água dá o alimento, sustenta economias. Então, quando a gente pensa na bacia amazônica e na importância global de água doce que existe nessa bacia, quando a gente está falando de 20% das águas que os rios no mundo jogam para os oceanos, a gente está pensando em conectividade. A gente está pensando em como essas águas se conectam ao longo da bacia amazônica e para além, né? As águas que saem da bacia amazônica por meio da evapotranspiração das florestas, que se propagam para todo o resto do continente sul-americano e assim por diante. Talvez uma forma bastante clara de entender a conectividade das águas, ou a conectividade hidrológica, é pensar nessas 2 espécies bastante emblemáticas. A dourada, né? Dourado em espanhol, e o pirarucu, o arapaima, né? O paiche em espanhol. A dourada, não sei se é do conhecimento de todos, a dourada é um peixe recordista. Ela realiza a maior migração que se tem conhecimento ao longo de sua vida. Ela percorre 11 mil quilômetros, nasce nos Andes, vem aqui para o estuário, se come muito dourada aqui em Belém, vocês vão ver bastante por aqui, e depois regressam para os Andes. Esse percurso de 11 mil quilômetros exemplifica e evidencia quão fundamental é manter a conectividade desses rios. Quando uma barragem, uma hidrelétrica é instalada, rompe esse caminho e rompe toda uma cadeia produtiva, rompe todo um processo de vida associado a essa conectividade que a gente chama da conectividade longitudinal. Ela vai ao longo dos rios. Mas tem outras conectividades, tem a conectividade lateral, que a gente chama. É a conectividade do rio, quando ele transborda para as várzeas, para as matas de igapó. Essa água que vai lateralmente do rio e cria vários habitats. E o pirarucu é uma dessas espécies que vive esse pulso de inundação. Durante a sua vida, o pirarucu muitas vezes sai do rio e vai para a floresta alagada, onde cria o seu ninho, e ali ele se multiplica. O tambaqui, outros tantos peixes, comem o fruto da floresta da várzea. Isso é conectividade das águas também, mas é uma outra forma, é uma outra dimensão da conectividade. Al 2023 el 83% de la Amazonía permanecía en coberturas naturales y eso claramente hoy está disminuyendo.
17% de la Amazonía estaba ya antropizada y con una velocidad que a veces no es estable, disminuye y vuelve a aumentar. Pero siempre se resalta el valor de los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas, la función que hacen para la conservación de la Amazonía, teniendo el 47% cubierta en estas figuras, y ellos en esos territorios conservan el 57% de los bosques naturales, con una proporción muy pequeña de cambios antrópicos en esos lugares. Então, através da nossa organização maior, que é a FOIRN, e através dos nossos parceiros também, que é o Instituto Socioambiental, o IEPE também, né, nosso grande parceirão, e a gente está sempre fortalecendo, criando esse mecanismo de proteção dentro do território. Se não fosse território demarcado, a gente vemos uma imagem bastante clara através das apresentações, a devastação da natureza. Então, os povos indígenas, eles são primordial nessa manutenção das florestas, do território, das águas, porque eles têm um sistema bastante avançado, um sistema que a gente chama de sistema agrícola tradicional, que é reconhecido pelo IFAM, e que esse mecanismo traga para nós uma conexão bastante no sentido de trabalhar com as nossas riquezas, de manter preservar as espécies de aves, as espécies de animais,